como é que você chegou a ter ideia de criar um negócio desse, cara? Porque, tipo assim, não é comum, né? O cara vai dizer, vou criar uma cidade, vou criar um game. Como Então, é que você chegou até aí, cara? sendo bem sincero, Vini, já tinha um mercado bem pequeno na época, e aí eu conheci, foi um pouquinho antes da pandemia, e aí foi quando eu te conheci, mas era muito pequeno, assim, era uma coisa que era muito manual, sabe? A galera, era um mercado muito, muito pequeno. E aí quando eu olhei pro mercado, eu falei, cara, que legal. Eu entrei como consumidor mesmo, olhando, e falei, pô, que legal isso aqui. Só que tinha muitas coisas técnicas que estavam... E aí eu acho que entra, aí é onde entra aquilo que a gente falou no começo, é juntar as pessoas brilhantes. Então, eu comecei programando ali, fazendo a coisa. Você já sabia programar? Já sabia, eu já sabia. E aí, né, comecei programando ali, mas hoje em dia os programadores, me perguntam, não sou programador, perto dos meninos lá, não... Entendi, já são tem profissionalizou o negócio. Exatamente, infinitamente melhores. Então acho que aí entra o papel. Então, era uma coisa pequena, hoje, né, muito maior, mas juntando essas pessoas e, cara, vamos construir algo incrível, algo grande aqui. Eu posso contribuir com isso, eu posso contribuir com aquilo. E aí a junção dessa galera fez uma coisa muito maior. Tá, mas e quando você falou, vamos criar isso, você tinha um intuito assim, você te imaginava que você ia fazer grana, que você ia ser uma referência no assunto, ou você falou, não, vou fazer porque vamos se divertir aqui? Sim, eu sabia que ia fazer grana. Você já tinha essa ciência? Já tinha essa ciência. Acho que desde... Na real, começou isso muito novo. Eu tinha 12 anos, foi quando eu abri na época eu não sei se chegou a ver, tinha um game chamado Ragnarok. Sim. Tem tudo a ver com isso aqui. Tem tudo a ver com eu a já Forja. Exato. Exato. E assim, foi um jogo que desde a minha infância, hoje é o mais incrível ali. E aí a primeira grana foi com Ragnarok, um belo dia, né? Foi lá, aprendi a programar ali 12, 13 anos, querendo montar um servidor de Ragnarok. E aí foi a primeira grana nesse momento. E aí tinha com 12 anos? Tinha uns meninos bons também que davam ali. Pô, eu não consigo fazer dinheiro com o jogo, irmão. Só gastei dinheiro com o jogo. Infelizmente. Então, e aí depois, né, sabia programar e a gente começou alguns anos depois. Aí começou com o Ragnarok, então? Começou com o Ragnarok. Aí eu era menino pra caramba. Eu tô na escola, chego em casa, todo mundo... Ei, William, o fulano tá te procurando. Eu lembro até hoje o nome do Lucky Boy, o link do menino. Aí eu, o que ele quer? Aí o menino tinha depositado, era uns R$2.000 na época, assim. Eu tinha depositado 2.000 e tava me procurando pra entregar os benefícios. Porque era muito manual, né? Hoje em dia, o cara compra e já entrega o benefício dele na hora. E aí eu cheguei em casa, todo mundo atrás, porque tinha que entregar os benefícios do menino que tinha comprado. Eu falei, tem com 12 anos você ganhou 2.000? Aí foi o primeiro... Foi. Caramba, cara. Tem futuro aqui. Tá, mas você sempre foi muito ligado a esse lance de game, assim? De passar horas e horas no computador, videogame? Como é que era essa relação que você tinha? Cara, sim e não. Acho que teve momentos... Então ali na 12 anos foi um momento que... Só que eu nunca fui fissurado em game. E eu sempre estive no meio do game, mas nunca... O cara que... Raras exceções, sabe? Assim, tem um momento de CS ali que você gastou 10 horas num dia. Mas raras exceções. Eu gastava muito tempo com o jogo, cara. E aí meus pais ali gostavam assim... meus pais, tinham uma briga constante com isso, né? E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, isso aí não dá dinheiro, pô. Não sabia que podia dar, né? Então, não sabia que poderia ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que é a dúvida de, tipo, de 80% dos jovens, né? Como é que faz dinheiro com games, né? É isso aí. Tá, então... e aí você chegou, o cara te pagou, e aí essa sua relação com os jogos, como é que foi evoluindo a partir daí? E aí não era uma pegada de consumir só o game, mas era uma pegada de ir... Cara, como eu faço pra poder, sabe, liderar isso aqui, ter essa comunidade. Então, foi não sei, instintivo. Entendi. Acho que assim, tem muita relação. Minha mãe me deu uma criação incrível, assim. Eu lembro da infância ela dizendo, você é o homem da casa, você é o homem da casa. Então, assim, eu acho que foram várias coisas que moldaram o comportamento pra, sabe, puxar um pouco mais pra responsabilidade. Então, era game, mas era... Sabe, não podia ser aquela coisa de só consumir, tipo, sou um consumidor aqui. Exato. Tá, entendi. Entendeu? E aí a gente tenta passar isso, inclusive, pra nossa comunidade hoje, porque essas 45 pessoas no time interno eram gamers, era a galera que pessoas da própria comunidade. Sim,
Pô, que Perfeito. legal, cara. Eu acho que hoje, raras exceções, a gente tem uma ou duas pessoas que veio de fora. Todo time ali, aí pô, um fez um curso disso, outro fez um curso daquilo, e foi se capacitando, e a galera ali. E os influenciadores também. Então, são quase 100 pessoas ali que estavam no quarto e que hoje estão remunerando o quarto. Olha que incrível, entendeu? Tá, entendi. E aí tem uma política disso da pessoa monetizar trabalhando pra cidade, pra equipe. É dessa forma que ela pode ganhar dinheiro ou tem Sim, outras formas? essa é uma, e outra é através de divulgar como influenciador e tal. Entendeu? Tá, entendi. Ô, e por que, por exemplo, assim, hoje, por você trabalhar com esse público jovem, eu acho que você pode ter percebido, assim. O que o cara busca quando tá vivendo, assim, tipo, consumindo um game? O que o cara busca, assim? Principalmente o jovem, assim, o que o cara quer quando ele vai jogar um jogo, quando ele vai entra numa comunidade como essa, o que é o desejo dele, assim? Cara, tem públicos, né? No meio dessa galera tem alguns públicos, mas Notável, o assim. mais notável. Na verdade, tem alguns. Tem o público, né? O brasileiro, por exemplo, o mais notável brasileiro, ele geralmente, tá? Tem o perfil, alguns têm o perfil de líder, então o líder ele geralmente ele quer ter o controle, ter o poder ali, ter mais influência. E aí eu tenho um segundo grupo também, que aí é a grande maioria, que ele quer suprir o ego, ele quer se sentir superior aos demais. Então, acho Caramba! que esse de longe é um dos motivadores ali da galera. Ser melhor. Então, por isso que a competição funciona muito bem. Por isso que um ranking funciona muito bem. Por isso Mas ele que tem ranking do quê, por exemplo? tem ranking de quem tem mais dinheiro, tem ranking de quem tem mais carro, tem ranking de quem tem Caraca! de quem. A gente tem um sistema que a gente criou que é o seguinte: se você for um cara bacana e que tipo assim, foi bacana comigo, eu posso te dar um voto e dizer, ó, esse cara aqui merece respeito. E aí tem o ranking de popularidade. Então, são Ô, vários então, mecanismos para poder. no final de tudo, como qualquer outro negócio, é sobre comportamento humano. É sobre comportamento. Total, total. O que mais você aprendeu, assim, que mais te surpreendeu de comportamento humano? Então, aí tem um outro público, deixa eu só pra... Tá, desculpa. Tem um outro público também incrível, que é o seguinte, que é o brasileiro que mora lá fora. Então, a grande parte dos meus clientes, assim, a galera... E para eles fica até mais fácil, porque o câmbio ajuda, né? Aham. Mas assim, que são brasileiros que às vezes estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão no Japão, tem gente do mundo inteiro, mas que estão com saudades do Brasil, cara. Que loucura, velho. É incrível isso. E aí a gente percebeu, falei, olha E aí, tipo assim, porque. E aí é um caminho, é uma maneira para eles se conectarem e conversarem com brasileiros E fazer parte da comunidade não tão mesmo longe. estando lá fora. Nossa, tá aí uma coisa que eu não imaginava, cara. Exato. Porque, e aí você vai conversando, é muito solitário em muitas vezes estar no exterior, entendeu? Muitos imigrantes sofrem com isso, porque, poxa, as pessoas são diferentes, são de cultura diferente, têm gosto diferente. E ele que foi criado numa cultura, do nada ele está inserido em outra. Então, há essa solidão e é um caminho que eles encontram para poder... E por exemplo, quando você fala que passa 400 mil pessoas lá, deve ter, nesse caso deve ter pessoas, obviamente, do mundo todo, mas quando que dá o turnover, assim, de tipo assim, o negócio tá pegando uma proporção maior? Porque para chegar nesse ponto, desse número, foi uma crescente, assim, né, que você viu o negócio crescer do início, assim. Quando que começou a ter esse lance de audiência muito forte, que deu essa virada, assim, que o negócio começou a ficar popular a ponto de ter esse número de pessoas, cara? Eu não sei responder exatamente o ponto. Eu teve alguns pontos, Vini. Existe um site onde as pessoas conseguem... os influenciadores divulgando, acho que foi uma grande sacada. O TikTok, por exemplo, o fato da gente ter investido no TikTok também ajudou muito a popularizar. Então, né, tem essa galera toda influenciando. Esses 56 influenciadores estão gerando 66 milhões de views por mês. Nossa! Tipo, mostrando a plataforma. Então, assim, acaba tendo um volume muito grande de audiência nesse sentido. Eu não sei se foi um ponto específico. Eu acho que foi uma soma de... Foi um crescimento que foi acontecendo.
Acho que houve uma virada de chave para mim na época. Eu olhei e a gente tinha feito uma das plataformas e porque a gente tem 8 cidades hoje, né? São 8 cidades virtuais onde esses 400 mil pessoas estão na soma desses. E o que muda uma cidade para outra? Então, basicamente porque uma já encheu, não cabe mais, porque a gente coloca 1.200 pessoas simultâneas. Então, uma já encheu, não cabe mais simultâneo ali, e aí... Tá, o que limita a capacidade de pessoas? Aí software, porque, assim, é um desafio muito grande de tecnologia, de fato, porque imagina só, deixa eu um pouquinho para a parte técnica, mas, por exemplo, quando você tá lá dentro, se ele tem o personagem, a roupa do personagem é uma textura que o computador precisa carregar, a calça também, o relógio, então cada personagem ali vai ter, por exemplo, 5 peças de roupa. Se ele tiver com um carro, ele tem mais um carro para poder... Aí ele tá no mapa, num cenário. E aí agora imagina só que você coloca 100 pessoas no mesmo ambiente. E cada pessoa tem pelo menos 6 texturas diferentes. Então imagina só que você tem que carregar o seu personagem e todo mundo que está em volta. Então é um desafio muito grande de tecnologia, entende? Mas é desafio, tipo, por exemplo, para ver se eu entendi. Eu que tô jogando aqui, tô vendo isso. Desafio pro meu computador, por exemplo? Pro seu computador e pro nosso servidor também. Tá. Mas principalmente pro seu computador. Pro nosso servidor fornecer cada vez mais arquivos mais leves e mais otimizados, entende? Para que você consiga consumir esses arquivos sem Tá, entendi. Então, esses 1.200 é um número considerável para o jogo continuar tendo uma boa experiência. Hoje é o limite operacional. Mas, ó, deixa eu te contar. Quando eu te falei, no início a gente começou, era um mercado muito pequeno, naquela época cabiam 60 pessoas simultâneas. Hoje a gente foi puxando o mercado e coloca 1.200, 1.300. Então, assim, já teve uma evolução muito grande. Nesse exato momento que estamos gravando, é esse limite 1.200, 1.300 ali, simultâneos, né? Caraca, então, aí você vai abrindo mais porque não cabe em uma só, então... Entendi. E aí, basicamente a cidade é a mesma ideia, assim, o mesmo conceito, só com pessoas diferentes. Exato. Tá, entendi. E aí ele vai fazer às vezes ele vai ter um amigo em uma, que às vezes ele não tem amigo no outro. Então eles acabam se reunindo. Sim. Por mais... criando as suas comunidades Total. Tá, entendi. Entendeu? E aí, mas esse foi o primeiro negócio que você criou? Foi a primeira vez que você empreendeu? Não. Então, primeiro empreender foi lá atrás, com 12 anos. Tá. Acho que essa foi o primeiro. E eu, por 9 anos, eu fui pastor. Eu não sei se eu te contei isso aí. Você falou e eu falei assim... Como é assim, isso? Né? Então, e isso foi incrível, assim, para poder desenvolver essa habilidade de unir pontos, de fato. Porque, de gerir pessoas. Porque acho que liderança está diretamente ligado com comunicação, né? Com certeza. Você enxergar um objetivo, um futuro e fazer as pessoas enxergarem também, acho que é... E uma frase que vai muito de acordo com o que você está falando e que eu acredito muito é o seguinte: mais do que ter boas ideias, você precisa ter a capacidade de explicar para outras pessoas essas boas ideias. Exato. Né? Se elas não enxergarem, elas não conseguem contribuir. Não é uma boa ideia. Porque a percepção de boa ideia depende do como que você comunica, né? Exato.